Boa noite, amados. Passando aqui para trazer uma reflexão para a sua vida. Foi a reflexão de ontem no nosso primeiro devocional em casa, né? Nosso culto familiar. Foi uma bênção de Deus, né? Estar falando sobre Deus. Todos nós, quando terminamos o culto aqui, nosso momento de reflexão no lar, saímos com o coração muito regozijante, na certeza de que foi uma experiência muito boa, fantástica, que nos une de alguma forma. Deus trabalha nessa unidade familiar, quando nós nos unimos em torno da palavra. Por isso eu incentivo você também a poder fazer parte desse movimento, né? Fazer parte dessas ações, aproveitar essa quarentena, esses momentos em casa, para fazer algo que vale a pena, que é se conectar com o seu Deus, que é cultuar o seu Deus, que é aprender da palavra do seu Deus, certo? Então fica aqui esse desafio de você, junto comigo, a minha família, começar a desenvolver esse hábito que prevaleça não apenas por esse momento da crise, mas que ele seja criado como um hábito que vai durar por toda a sua vida, né? Por toda a sua história, cultuando a Deus como família. Isso traz uma harmonia para o lar, isso traz uma forma de crescermos, né? Como família. Então que você possa estar fazendo isso, né? Colocando isso na sua vida. Mas sem mais delongas, a gente vai para o tema que aprendemos ontem à noite. Foi um tema bem interessante sobre a verdadeira espiritualidade, né? Como é que essa espiritualidade ela desemboca na nossa vida, tá bom? O texto utilizado foi o texto de João, capítulo 4, onde Jesus está ali conversando com uma mulher samaritana e ele simplesmente, depois de algumas informações que Jesus traz sobre a mulher diz, olha, eu vejo que tu és profeta. E aí fica interessado em fazer uma pergunta. E a pergunta é relacionada à adoração, à espiritualidade. E aí, começando no versículo 20 do capítulo 4 de João, diz assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então esse era o questionamento da mulher. Os samaritanos, apesar de serem judeus, eram judeus misturados, que tinham relações, que constituíam famílias com os povos gentios. E isso para o judeu puro era algo abominável, né? Então eles tinham uma certa rixa, judeus e samaritanos. E aí o que acontece é que a mulher, entendendo que o seu povo, mesmo sendo judeu, adorava no monte, e simplesmente o povo de Israel, de Jerusalém, os judeus puros sangue, digamos assim, eles adoravam lá em Jerusalém. E aí? Onde é que é para adorar? E aí Jesus vai mostrar a ela uma verdade, e mostra a nós também uma verdade. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Ou seja, a adoração não está atrelada a um lugar específico, um lugar sacrossanto, um lugar extremamente santo, né? É o que Jesus começa a mostrar, nem aqui nem acolá. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu acho interessante Jesus estar falando para a mulher: olha, vocês adoram o que não conhecem. E o próprio Paulo vai falar que os judeus adoravam ou tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. A verdadeira espiritualidade, ela brota de um povo ou um coração que conhece o seu Deus, que conhece a sua palavra. Então a verdadeira espiritualidade brota de um coração que conhece quem é Deus, que conhece o caráter de Deus, que conhece não apenas em teoria, mas de com ele andar, de ter experiências da ação de Deus, da mudança de Deus, da transformação, do usar de Deus, das mãos de Deus sobre nós, nos moldando, nos modelando, nos disciplinando, nos orientando. Então essa é a ideia. Você tem esse conhecimento, querido? Se você não tiver, você vai ser apenas um mero religioso, certo? Então a adoração verdadeira, a verdadeira espiritualidade, ela é provinda de um conhecimento, certo? No versículo seguinte, versículo 23, ele diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura.
Interessante, porque os olhos de Deus, como diz um louvor, né? Pai, eu sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Então, os olhos de Deus estão procurando nessa terra pessoas que o adorem de verdade, em sinceridade de coração, com entendimento, levantando mãos santas e que tenham um coração temente a Ele, amoroso por Ele, que tem amor por Ele, pela vontade dEle, pelos propósitos dEle, certo? O Pai está procurando pessoas assim. Será que quando Ele olha para mim, será que quando Ele olha para você, Ele encontra esse adorador? Ele encontra um adorador que o adora em espírito e em verdade? Isso é verdadeira espiritualidade. Não está atrelado a lugar. Pode ser em qualquer lugar, inclusive no conforto de nossas casas. Mas é uma adoração e uma espiritualidade que brota de um conhecimento. Conhecimento das Sagradas Escrituras. Adoramos o que conhecemos? Sim ou não? O versículo 24, ele diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez ele frisa tão grande importância é dessa realidade. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E aí eu quero frisar aqui 3 pontos para a gente encerrar. Primeiro, a verdadeira espiritualidade, ela começa entre você e Deus. A verdadeira espiritualidade, ela é individual, ela independe da coletividade, independe. Se os outros não estão fazendo, não importa, nós estaremos fazendo, eu estarei fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo o contrário, não está fazendo aquilo que Deus quer, que eu vou na boiada. O crente não é Maria, vai com as outras. O verdadeiro adorador, aquele que tem uma espiritualidade verdadeira, ele não é Maria, vai com as outras. Ele faz a diferença, ele rema contra a maré, ele vai na contramão do mundo. E ele então desenvolve um relacionamento saudável, genuíno, íntimo, profundo com Deus. E isso independe de qualquer outra pessoa. Ele não precisa de outros fazendo para que ele se sinta motivado a fazer também. Pelo contrário, a grande motivação dele é o Deus dele. É o quanto ele ama esse Deus. Por isso que ele vai buscar a Deus. Ele vai estar aos pés do Senhor, prostrado diante dele, dia após dia. Porque ele ama esse Deus. Isso é verdadeira espiritualidade. Mas o interessante é que essa verdadeira espiritualidade, ela não acaba aí. Ela não se encerra aí. Não é um fim em si mesmo, esse relacionamento com Deus. Pelo contrário, ele externiza para fora. Ele transborda para fora. Essa verdadeira espiritualidade contagia as pessoas que estão à nossa volta. Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela não pode ser colocada debaixo da cama. Ela tem que ser colocada lá no velador e ilumina toda a casa. Então, a verdadeira espiritualidade, quando você tem e desenvolve um relacionamento pessoal com Deus, isso vai ser visto na sua casa. Os seus familiares vão ser os primeiros a perceber a mudança em você. Será que você está sendo luz na sua casa? Será que você está trazendo esse Jesus e impulsionando para longe, empurrando para longe a escuridão na tua casa? A Bíblia fala que a gente deve amar o nosso próximo. E os mais próximos que nós temos são os da nossa casa. São os nossos familiares. Então, pense sobre essa ideia. A verdadeira espiritualidade é você e Deus. Mas não fica por aí. Ela transborda para aqueles que estão mais próximos de você, a sua família. Mas também a sua família não é o fim de tudo. Não é o propósito final de tudo. A ideia é que a partir da sua família, a verdadeira espiritualidade vai brotar lá fora de casa. Onde você estiver, na escola, no trabalho, na fila de um hospital, na fila de uma lotérica, de um banco, num trânsito, aonde você estiver, a verdadeira espiritualidade está acompanhando, independe de lugar, a verdadeira adoração vai acontecer ali, certo? Então a ideia é que a gente possa levar, e que a gente vai levar, um verdadeiro adorador, uma verdadeira espiritualidade. Ela vai chegar no mundo aí fora, através da família. A família não é apenas para ser um alvo da missão. A família é para ser aquela que cumpre a missão, juntamente com toda a igreja. Mas é para cumprir a missão de alcançar o mundo. Já conhecemos aquele jargão, famílias fortes, igrejas fortes. Vamos fortalecer nossa família. Vamos desenvolver uma verdadeira espiritualidade.
uma espiritualidade que vem de um relacionamento íntimo com Deus, que transcende para aqueles que estão mais próximos da gente, mas que vai além, atingindo todo o mundo, aonde pisar a planta dos nossos pés, aonde estivermos. Não é mais em Jerusalém, não é mais no monte. Aonde estiver, nós seremos um verdadeiro adorador que busca fazer a vontade de Deus. Pense nisso, reflita sobre essa verdade e passe a desenvolver esse hábito, estar mais próximo de Deus. Amar os da sua casa, aqueles que é difícil muitas vezes, porque eles te conhecem e você conhece eles. Às vezes o lar é um ambiente de desarmonia, de acusações, de troca de farpas, e não precisa ser assim. Mas a gente só vai desenvolver um lar harmonioso, não perfeito, mas harmonioso, se nós estivermos próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos uns dos outros, mais próximos dos nossos familiares, mais próximos das pessoas no mundo, num relacionamento transformador. Pense nisso, que Deus abençoe e até a próxima.